E aí, galerinha, tudo de buenas? É o seguinte, já vou começar falando que eu tô gravando esse vídeo, uma série de vídeos, para dar um help para a galera da minha turma lá do curso de TI com ênfase em programação. A gente está entrando no terceiro módulo e nesse começo a gente já está vendo ASP.NET com MVC. E a galera já está tendo um pouquinho de dificuldade nesse início. Então eu estou criando esse vídeo e uma série de vídeos para tentar ajudar a galera com o que eu já estou entendendo e num linguajar mais coloquial, mais informal, que às vezes a linguagem muito técnica, a galera meio se perde, também é muita correria em pouco tempo de aula por dia, 2 horinhas, e vai pingando assim, você vai acaba esquecendo. E às vezes, você que caiu de paraquedas aqui pelo YouTube, eu tô deixando esses vídeos públicos também por causa disso, porque às vezes você tá procurando alguém que explique com a linguagem mais informal, não tão técnica. Então, às vezes, é isso que você precisa para tentar, né, clarear a cabeça sobre isso. E nesse vídeo específico eu vou tentar deixar o mais explicável possível sobre controller e view. Como se eu estivesse conversando, explicando para um amigo meu. É esse tipo de linguagem que eu vou tentar abordar aqui. Entendeu? Então, fica aí, se é isso que você quer aprender, fica que é sucesso e pode servir para você. Rapidinho você vai ver se essa linguagem serve para você ou não. Então, vamos lá, bora para a tela. Puta aquela merda. Não, não, eu não tenho tique nesse olho esquerdo aqui. Eu fui ver agora o vídeo de gravação inicial que eu fiz com a chamada pro vídeo, né? Eu vi que meu olho ficou fechado o tempo todo, ficou fechando o tempo todo, e vai demorar para eu me adaptar a isso, porque tem uma luminária aqui na frente aqui, para poder pegar essa luz aqui, para não ficar tudo escuro, e ela é meio forte e vai demorar talvez para eu me acostumar, então é isso, não é tique. Então, agora podemos ir pro Visual Studio aqui aberto. É o seguinte, a gente tem que criar um projeto, né? Correto? Então vamos lá, criar um projeto. Já está aqui do lado, para mim, o MVC, mas para você não tiver, você vem aqui e digita MVC, vai aparecer ele aqui, né? Você seleciona, e lembra de ser esse com o C Sharp, aí selecionou, próximo. Show de bola, vai dar um nomezinho para o projeto, vamos botar aqui, exemplo MVC. Você vai escolher a pasta aqui, YouTube, exemplo 1. Show de bola, você escolhe a sua aí. E aí o resto você mantém de estar próximo. Aqui a gente vai usar o .NET 8.0, você pode usar um posterior, e eu acho que o 7 também segue esse mesmo padrão, acho que o 6 também. Aqui você mantém todo o resto igual, do jeito que está. Vamos lá criar. Aí a gente vai abrir desse jeito aqui, fecha aqui. Agora é o seguinte, por padrão, você vê que já vem essas pastas todas aqui. E nossa professora estava usando já como base do jeito que vem, e adicionando algumas coisas no padrão que já vem, no layout que já vem. Eu senti que a galera já estava ficando confusa daí, porque já vem muito código na tela e faz todo mundo já ficar meio perdido. E pode ser o seu caso também. Então, o que a gente vai fazer para esclarecer direito já o que é controller e o que é view? E o que eles fazem? Nós vamos dar uma limpa aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a pasta controller aqui. Ele já vem com o home controller aqui, você já viu? Ele que a gente vai editar. Você dá 2 cliques, ele vem para cá, aqui para a gente ganhar espaço. Você vai dar uma limpa aqui, ó. Aqui em cima você vai limpar essa parte de código aqui. Delete. Nós vamos ficar só com esse aqui, ó. Com esse iAction Result Index, nós vamos ficar só com ele. Então faz a limpa aqui embaixo também. O código tem que ficar assim. Certo, ó, o namespace. Aí começa aqui a declaração da classe pública, class, home controller, isso aqui. E você fica aqui dentro só com esse aqui. Show de bola? Salvar. Salva aí. Eu quero te mostrar. Quando a gente estiver rodando a aplicação, ele, por padrão, vem num lugar, no program, aqui no programa agora, ele segue rotas. E tem uma configuração de rota já padronizada, tá aqui no Program CS, depois eu mostro. O que ela diz? Ela vai pegar o controller que tiver nome home e a action dele que tiver o nome index, para abrir como padrão. Então, eu estou no controller home e essa é a action dele chamada index. Então é essa que vai abrir por padrão na minha aplicação. Isso aqui eu posso executar um código C# já aqui
eu vou botar, em vez de retornar view, começar a ver as coisas mais claras. Eu vou retornar o seguinte. Isso vai ser bagaça. Tá com um string, não tá? Tá dando erro. Por quê? Porque aqui eu tô retornando esse tipo aqui, ó. iActionResult. É uma ação. Nós não vamos retornar isso. Você sabe que no método aqui você retorna o tipo que você quer retornar, né? Que aqui eu quero retornar uma string. Porque se no return eu tô passando uma frase, então o tipo aqui tem que ser um string, correto? Então, beleza. Eu tô retornando um string. Quando chamar esse index aqui, que é essa ação index, ele vai retornar essa string aqui. Vocês vão ver quando der Ctrl F5. Viu aqui? Ele tá rodando. E ele aparece o texto aqui pra mim, ó. Que é código C#. Ó. Isso que vai aparecer nessa bagaça. Se eu mandar inspecionar aqui, código fonte da página. Era isso. Aqui, ó. Você vai ver que não tem código HTML. É uma frase de C# que tá vindo aqui. É isso que tem aqui. Voltando aqui pro C#. Você percebe que ele chamou o controller e chamou o action index. E o que está retornando esse action? Uma string, porque eu botei ele para retornar um string e eu estou passando esse texto aqui para ele. Correto? E como eu disse para vocês, isso aqui é o padrão. É onde ele roda. O localhost é como se fosse um endereço de um site, como se fosse google.com.br. E o dois pontos aqui, isso aqui é a porta que ele está rodando. Ele precisa, quando está da sua máquina, você dizer em qual porta. Quando você está na internet, não vai ter isso. Mas então, considera que é isso. google.com.br. A partir daqui, o que eu posso digitar? Para eu acessar lá, se eu botar barra home, é porque eu estou em controlador home. Eu estou chamando ele, o controlador home, o controller home. Eu quero chamar action index. Boto barra index. Deu pau por quê? Porque o bonito aqui botou P no lugar de home. Agora sim. Dá enter. Vê que é a mesma coisa? Por que é a mesma coisa? Porque eu te disse que por padrão está configurado lá no program.cs, que essa é a rota padrão. Tem como controller home e a action index. Se eu voltar aqui, então é a mesma coisa que eu estivesse passando esse endereço aqui. Então, se eu volto para cá, é a mesma coisa. Deu para entender até aqui? Beleza, vamos voltar aqui para o Visual Studio. É o seguinte. Agora vamos conhecer onde fica esse código dessas rotas que eu falei. Eu falei que era no program.cs, né? Então vamos abrir ele aqui. Olha aqui embaixo. É exatamente aqui, tá vendo? Map Controller Route. Não vamos entrar em detalhe aqui, que pode ser meio confuso de início olhar esse código, porque você precisa entender isso aqui, ó. Eu te falei que lá na URL, lá você vai passar um controller. Se você não passar, por padrão, ele vem o home. É por isso que a gente está editando as coisas no controller home. Uma barra, e você tem que passar uma action para ele. Se você não passar uma action por padrão, ele vai rodar a index. Que é a action que estiver dentro de controller aqui, o nome index. Show? É isso. E você tem por opção, depois de outra barra também, passar um ID. E ele está com essa interrogação aqui, porque ele é um parâmetro opcional. Se você não passar, pode ser nulo. Então você não precisa passar, é opcional. Você vai ver que agora é a diferença. Tá reparando nesse ID aqui, então viu a ordem, né? Primeiro, depois da barra, é o nome do controller que você quer que ele chame algo. Depois é a action que você vai rodar dentro desse controller. Aí depois, opcionalmente, você pode passar um ID também para ele fazer alguma coisa com esse ID. Entendeu isso? Então agora você vai ficar esperto. Seguinte, voltar aqui para o nosso controller. Então agora eu quero passar um ID para ele. Eu vou dizer que é do tipo int, vou dar nome de ID. E vou botar uma interrogação para dizer que ele pode ser nulo também, ou caso. O que a gente vai retornar agora? A gente continua retornando um string, só que agora eu estou recebendo parâmetro. Eu posso receber parâmetro, né? É um ID. Então eu vou tentar botar isso que vai aparecer agora nessa bagaça. Contém o parâmetro, dois pontos, fácil. E agora eu vou concatenar mais
ID. Não acerto, que aqui é a frase, eu estou somando e eu quero que passe também o valor de ID que eu vou receber daqui. Beleza, vou salvar. Vou botar para rodar. Eu tirei o nulo daqui, que antes estava dando conflito, quando tentei rodar. Então faz sem o interrogação aqui para ser nulo, só deixa desse jeito aqui. Então você está vendo aqui que ó, isso que vai aparecer nessa bagaça contém um parâmetro, eu concateno com ID. Show de bola? Vamos rodar agora para ver o que acontece? Por padrão, como não tem nada, eu não estou passando nenhum ID, ele vem como zero, porque ele é um inteiro, ele padroniza como zero. Só que o que acontece se eu passar os parâmetros por aqui que eu falei? Ó. Primeiro a gente tem que chamar um controle. Home. Depois a gente tem que chamar action. Text. E agora que é opcional eu passar um parâmetro de ID. Tá? Tem, por exemplo. Se eu der Enter, olha lá, agora ele aparece no meu código. E o que é esse 100 aqui? É o 100 que eu estou digitando aqui, na parte que cabe ao ID. Tá vendo? Controller Home, Action Index, e aqui é o parâmetro que eu posso passar, o ID. E eu estou passando 100. Lá no código, eu estou recebendo esse 100 e estou concatenando e estou mostrando ele aqui. Oh, é isso, é simples assim. Então, se eu voltar aqui, é exatamente isso. Eu estou recebendo o ID. Ah, de onde eu estou recebendo? Justamente de lá. Daquilo que eu estou digitando no navegador ali. Entendeu? Controller, a action. E agora ele sabe o parâmetro. E ele recebe aqui. Ele recebendo aqui, eu posso usar ele aqui. Entendido até aqui? Show de bola. Só que você não vai fazer nada disso aqui. Eu estou usando esse exemplo para você ver. Se eu programar direto aqui, ele já aparece lá, mas não é isso. A gente quer fazer HTML aparecer lá, porque essa é a lógica de você estar aprendendo isso. Então, a partir de agora, a gente não retorna mais nada disso aqui. A gente volta para o que a gente estava fazendo antes e vai começar a passar as coisas para view. E agora é o momento que você vai entender view. Entendido? View, entendido? Então agora vamos voltar para como ele vem por padrão. Pelo menos aqui o index, que é o jeito que a gente vai usar na maioria das vezes. Então a gente vai tirar esse string, que a gente não vai retornar uma string aqui. Vou dar um Ctrl V aqui, que já estava no meu Ctrl V, mas você sabe que começa desse jeito aqui. Caso vocês tenham removido, põe aí. I, né? E action result, que é I action result, e action result, que vem por padrão, index. Nós vamos tirar aqui que nós vamos passar parâmetro nenhum agora. Vem por padrão assim. E o return não é mais isso. A gente vai retornar o quê? Não vem, viu? Assim. Tá. O que isso está fazendo agora? Ele tá dizendo que ele retorna um tipo que é ação, uma ação que tem um resultado. Qual é o retorno dele? É chamar o view. Qual o view que ele vai chamar? Ele vai chamar o view desse controller, que é o home, que está aqui na action index. E aí, aquele lance que a gente já viu em aula, que está explicado no outro vídeo. Ele vai vir aqui na pasta views, vai entrar aqui na pastinha home. Qual é o arquivo que tem nome de index aqui? .cshtml. É esse aqui. Então é esse arquivo aqui. Ele vai chegar lá e mostrar para o usuário que está solicitando. Para criar aqui, a gente já viu que ele vem por padrão aqui. Mas se você precisasse criar, você ia vir aqui em cima do index, ia mandar adicionar aqui exibição, né? Sabe? Aí isso aqui, ó, vazia, adicionar. E aqui você ia dar um nome, que tinha que ser o mesmo nome que está aqui. No caso, index. Se fosse outro nome aqui, você ia mudar o nome aqui e mandar adicionar. Show, mas não é isso que a gente vai ver agora. Vai trabalhar com o que está padrão aqui, que eu vou falar que é da base. Já vem o index preenchido aqui. Correto? Então, se eu mandar executar agora, que eu voltei para o padrão, ele vai abrir esse index aqui, que já vem para o padrão. Correto? Então, vamos lá. Olha aqui. É o index que vem pro padrão, que vocês já devem estar acostumados. Antes a galera lá da turma da aula, a professora está pegando isso aqui como base, só está mandando adicionar um link para a página que a gente cria aqui. Quando a gente clica, a página nova que a gente criou abre aqui. Ela está aproveitando o layout base todinho. Que é o que vem por padrão quando você cria o MVC ali. Só que é o seguinte, vamos voltar aqui. Aquilo está mostrando ali o index, só que aquela estrutura toda que está por trás, ela tem um lugar específico que abre ela. Você vem aqui nos views, em shared, esse underline layout, se eu der 2 cliques,
Tudo isso aqui que você está vendo tá nesse HTML aqui, que fica nesse underline layout, que vem por padrão. Tá entendendo? Então você já começa com aquela base ali. Já vem com um monte de coisa lá na tela e te confunde. Mas vamos desabilitar isso aqui. Aonde faz isso? Você vem aqui, nesse arquivinho bonito aqui, chamado underline view start. Você vê que ele fala layout é igual underline layout. O que ele está dizendo? O layout padrão que vai vir quando você executar é o que está de código HTML dentro desse underline layout. Não quero ele agora, eu quero testar outras coisas. Troca aqui para nu. Salva. Ele vai dizer, não tem layout inicial. Se você botar de layout no seu CSS/HTML é o que vai ser. Show de bola. Então, eu já salvei. Vou tentar atualizar por aqui, ver se atualiza lá. Você pode sempre clicar nesse foguinho, nesse negócio vermelho aqui, que algumas coisas ele consegue atualizar em tempo real. Vamos ver se isso rola. Aqui, abrir aqui. Olha aqui, como ele já consumiu tudinho já. Consumiu não. Sumiu tudinho daquele layout padrão. Ele só mostra aqui para mim o que realmente tem dentro daquele index meu. Então, esse welcome e learn about e tudo isso aqui é exatamente o que tem dentro do meu controller home, do view, o index dele. Olha aqui. Welcome, learn about e os links aqui. É só isso que tem nessa página, no index. Todo aquele resto que preenchi aqui vinha do underline layout. Então a gente removeu. Tá entendendo? E agora eu tenho um negócio limpo para trabalhar, se eu quiser. Então a gente tem essa tela limpa agora do index.html, correto? Então vamos limpar ela para valer, para dar um exemplo do zero. Vamos apagar tudo. E aí, como eu sei que a galera da minha sala, pelo segundo módulo ali, ficou meio defasada em HTML, coisa assim, não tem mistério, porque a gente começa bem tranquilo. O que você vai fazer? Você volta aqui no Explorer, ele básico. Joga aqui no Google, código HTML inicial e dá Enter. Ele já dá aqui, com a inteligência artificial, ele já dá o básico para começar, que é aquele padrão. Você vem aqui e copia. Volta aqui e cola aqui no seu arquivo index.cshtml, Ctrl V. Aqui é aquele básico, título da página. Aqui, o H1, que é aquele título maior. E aqui já tem um parágrafo. Este é o meu primeiro site em HTML. Salvar. Vou tentar atualizar aqui pelo foguinho aqui. Vamos ver se vai desse jeito. E o que mudou tudo? Eu peguei aquele padrão, aquele HTML padrão que o Google me deu. Vou lá, mundo. Este é meu primeiro site em HTML. Vamos lá. Voltar aqui. Último localhost. Deixa eu fechar até os anteriores. Vamos dar um refresh. Viu que ele atualizou exatamente para aquele HTML que eu colei lá? Olá, mundo. Este é meu primeiro site em HTML. É isso. É basicamente isso que faz uma coisa com a outra. O controller com view. E voltando aqui, caminho das rotas. Isso aqui é a mesma coisa que eu estivesse digitando. Controller é o home. Barra, qual é a action que eu estou pedindo para ele lá? Eu estou pedindo executa action index. Se eu der enter, é exatamente isso que você está vendo. Por que quando eu faço isso aqui tá desse jeito? O padrão, porque eu falei, o padrão está configurado no program.cs, ele vai começar... vamos voltar lá. Ele vai começar por padrão como home, se você não digitar nenhum, e com a action por padrão index, se você não digitar nenhuma. E o parâmetro ID é opcional, colocar ou não. Compreendido isso? Então vamos voltar aqui para o nosso index.html. CSHTML. E o que tem de especial criar as coisas agora com ASP.NET, MVC, criar página com C#, é o seguinte, porque agora nesses arquivos CS.html, você pode misturar HTML com código C#, por isso que é CSHTML. Vai ficar claro no próximo exemplo que eu vou dar. Vou voltar lá para o nosso home controller. Aqui do lado. Beleza, voltamos para o nosso home controller. Tá chamando a view. Só que acontece o seguinte, lembra que eu estava puxando aqui também quando eu queria um ID? Vinha lá da URL, quando eu digitava lá no menu, né? Home, barra index, barra, eu estava botando a numeração de ID. Eu conseguia puxar aqui e fazer mostrar na tela
eu estava retornando como string na própria tela, eu não estava chamando a view. Só que agora, a ordem das coisas, eu passo para view tudo que eu quero que ela tenha acesso de código, ou de variáveis, ou de qualquer coisa desse tipo. O que acontece? Eu posso puxar o ID aqui de novo, int ID. Vou receber ela aqui como parâmetro, e eu posso retornar para view ela também, o mesmo ID. Quando chegar lá na view, ela vai passar a ter acesso a esse ID também, que o controle está passando para ela. E vai ter um comandinho lá que é especificamente para isso. Nós vamos aqui para o index.cshtml. Show de bola. E no topo, códigozinho sagrado faz essa manha para nós. Vai digitar @model. O que eu estou recebendo de lá? Que tipo de coisa que eu estou recebendo? Até usar coisa, né? É um ID que é um inteiro, não é? Então eu ponho aqui, ele é um int. E aí eu vou arriscar o lance do nulo aqui, porque ele deveria poder ser. Então eu vou botar a interrogação. Eu estou recebendo um tipo de arquivo, de objeto, coisa que ele é um inteiro. Objeto seria o certo. Ele é um inteiro, não é? De lá, então eu tenho que declarar aqui que esse @model, ele é um tipo inteiro e que pode ser nulo. Agora vem a mágica. Eu posso usar ele dentro aqui, misturado com todo o código HTML. Como eu uso ele aqui dentro? Usando esse mesmo @. Se eu quiser usar código C# aqui dentro, eu uso o @ também. Então agora é o seguinte, vai mostrar no view. View agora. Esse é o nosso título H1 e já vem o primeiro paranauê. Eu já posso usar condição. E a condição que a gente vai precisar usar é a seguinte. Não tem mistério, é a mesma lógica de if. Eu uso o @ que eu falei, para usar código C# é usando if. Você abre coisa, ó, ele já dá até a opção aqui. Vou dar o tab que vocês vão ver que é exatamente isso aqui. Ele já deu até pré-pronto para mim, mas eu nem vou pegar o pré-pronto não, que é para não bugar a cabeça de vocês não confundir mais ainda. Então, o padrão. O if, eu tenho que botar aqui entre parênteses qual é a condição. Esse model aqui com minúsculo, a partir daqui, quando eu for usar ele no comandos, ele vira um model com maiúsculo. Então, é como se ele fosse uma variável model agora, só que com M maiúsculo. Pega isso, que isso é importante. Você importa aqui como minúsculo, model minúsculo, e você usa aqui dentro dos códigos como M maiúsculo. Então, beleza, ele está recebendo como se fosse uma variável que é inteira. Agora, o model tem isso. O que essa linha está dizendo? Verificando se model has value, se ela tem algum valor, se ela recebeu alguma coisa, vamos fazer um paranauê aqui. Abrir o pochete. Tá. Vamos botar um parágrafo de HTML aqui. Eu vou copiar esse parágrafo de HTML. Botar. Recebemos o parâmetro. Vou lá, eu quero usar agora também o valor da variável, não é? Eu falei que aquele ID que a gente passou para model, aqui recebemos, agora ele é nesse model com M maiúsculo. O nome vamos botar como variável é o M maiúsculo. Então é só eu botar aqui, sempre usando o @ antes. Então eu vou botar o @, faço aqui. Vou chamar esse model, e no caso eu quero o valor dele, então é o value. E aí é isso. Tá vendo que é um parágrafo HTML, só que ele está misturado com essa parte comando C#. Eu tenho que usar com @, que é da variável model, tá puxando aqui, que ela tá puxando, recebendo um inteiro, e quem é esse inteiro nesse contexto aqui? É a ID que eu passei lá do controller. Recebeu aqui, eu estou passando para a view. Quem é a view? A view desse index é essa aqui, index.cshtml. Beleza, eu disse se ele recebeu algum valor, se aqui tem algum valor. Se não, else. Então, vamos passar o seguinte. Outro parágrafo. L. Nós vamos dizer que não recebeu parâmetro nenhum. Parâmetro foi recebido.
Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos rodar de novo. Tá tudo. Tá aqui. Olha aqui. Vai mostrar no view agora. Vai mostrar no view agora. Ok, agora entra aquele lance. Agora o nulo vai fazer diferença. Eu falei que ele não estava recebendo como nulo. Então, ó, recebemos o parâmetro 0, porque ele estava botando 0 como padrão, porque ele não estava autorizado a receber nulo. A gente volta aqui no controller, que eu falei que antes não estava rolando aqui, agora vai rolar. Se eu botar a interrogação aqui, eu estou dizendo, ei, agora você pode receber nulo. Salvar e vou atualizar. Tá, apareceu 0. Não era para aparecer. Por que está aparecendo? Porque ele está recebendo o valor padrão do inteiro quando a gente não passa, que é 0. E agora era a hora do nulo entrar em ação. Porque se ele passar nulo, eu vejo que ele está passando nulo, e lá no if ele vai dar outra mensagem. Por que não está dando? Porque o burro aqui, dá 0 para ele, estava fazendo o negócio errado aqui, ó. Vamos lá no controle. Aqui, ó. Eu estava botando ação aqui. Não é, por isso estava dando erro. Bugou a minha cabeça. Você bota aqui, no tipo inteiro, mas ele pode ser nulo também. Aí você bota a interrogação. Agora vai rolar, o que eu estou dizendo? Eu quero receber um ID aqui como parâmetro. Mas se não passar, ele pode ser nulo, então eu vou passar ele nulo. Show. Salvei. O que eu estou falando aqui no index? Ao receber com um model aqui também. Ei, eu pretendo receber um inteiro lá do controller. Mas se ele não passar um inteiro, pode ser nulo também. Agora essa validação faz sentido. Porque se model tiver valor, eu vou. Ó, recebemos o parâmetro, eu vou passar o parâmetro dele, que é o int que eu estou recebendo aqui, que é a ID. Se ele não tiver valor, eu vou dizer nenhum parâmetro foi recebido. Porque antes estava mostrando 0, porque ele estava recebendo o valor. Ele estava recebendo um valor padrão que é o 0 quando você não passa nenhum. Mas agora eu estou fazendo com que ele aceite nulo. Deu para entender, né? Então, agora nós vamos rodar de novo, que agora vamos atualizar. Agora sim, nenhum parâmetro foi recebido. Por que nenhum parâmetro foi recebido? Eu falei que não tivesse, se tivesse, ele mostra. Se não tivesse, ele mostra parágrafo, nenhum parâmetro foi recebido. Ok? Vamos voltar para o controle. O index está falando que pode receber um ID como parâmetro. Se ele receber, eu estou mandando ele passar. Se ele não receber, vai ser nulo e eu vou passar ele nulo do mesmo jeito. Recapitulando, agora a parada que você pode ter esquecido. De quem ele recebe isso aqui? Ele recebe daquele parâmetro extra que eu posso passar lá no caminho da URL. Então vamos lá. Falei que qual o controle que eu estou querendo acessar, pedir alguma coisa, é o home. O que eu quero chamar? Qual a ação dele? Eu quero chamar o index. Correto? Agora eu quero passar um parâmetro para essa ação index. Eu dou outra barra e eu posso digitar o parâmetro. Tá? 22, só tem 22 purinho aqui, porque para querer quebrar a cabeça com esses códigos tem que ser. Agora estou passando o parâmetro de ID 22. Eu dou Enter, vou lá, agora você recebeu. Recebemos o parâmetro 22. Quem está recebendo? Essa view. Qual é o fluxo de tudo? Vou voltar aqui. Controller. O controller é quem está sendo chamado exatamente quando você faz essas coisas aqui. Então, se eu digito home/index, eu estou chamando controller home e a action index. Eu passar um parâmetro ID ou não? Opcional. Se eu não passar, vai como nulo. Mas se eu vir aqui der outra barra e digitar o parâmetro na frente desse index, agora eu estou passando parâmetro para ele. Então, esse parâmetro que eu digito aqui é o que ele está puxando aqui. Então, esse ID vem com parâmetro para aqui. E o que eu estou fazendo agora? Aqui o controle eu não faço nada, eu não mostro nada na tela e nada disso. Eu vou passar para a view, eu vou chamar a view e vou passar parâmetro para ela também. Qual que eu estou passando? Esse ID que veio para mim. Chego aqui na view, a primeira coisa que eu tenho que fazer, opa, tem um parâmetro vindo para mim, eu vou receber ele. Eu uso esse códigozinho aqui, @model com M minúsculo. Eu tenho que dizer o tipo que eu estou pretendendo receber. É um inteiro, né? Ok. Ele pode ser nulo? Pode, então bota a interrogação. Já recebi ele aqui em model. Como eu uso o model aqui dentro? Agora é como se fosse uma variável com M maiúsculo. Aqui eu estou checando se ela tem valor. Se ela tem, recebemos o parâmetro e eu vou botar
ela aqui. Arroba de novo, porque eu vou usar código C#, model, que é variável, ponto value, que eu quero o valor dela. Sem mistério. E eu poderia fazer isso com qualquer outra coisa que a gente vai ver em futuras aulas. Mas você entende que isso aqui é o básico para desmistificar da sua cabeça. E agora, aquele monte de padrão que já vem, que a gente vê aberto, com um monte de código, você vê que se começar do zero é simples assim? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado. Você vê que uma coisa puxa a outra. E tudo que você vai digitando aqui na URL é porque você vai chamar um controller primeiro, depois uma action dele, e opcionalmente enviar um parâmetro ID ou não. Isso tudo está especificado aqui no program, exatamente aqui. E por padrão, se você não digitar nenhum controle, ele vem como home, porque ele já vem no projeto assim como padrão. E a action que ele vai rodar é a index, que ele já vem assim como padrão. Por isso que veio aqui, Por isso que aqui no controle eu só deixei ela, porque por padrão é o home que está sendo executado e é a index dele que está sendo executada. À medida que os projetos vão crescendo, é isso que a gente vai fazendo. Você vai criar aqui outra, a action result dessa aqui, vai chamar ela de cadastrar, por exemplo. Você vai criar a view dela aqui também, aí a view dela vai se chamar cadastrar, por exemplo. Como você vai chamar ela aqui? Você vai digitar aqui no lugar de home. Não, na verdade, vai continuar sendo home, só que a action que você vai querer chamar agora é qual? Cadastrar. Se ela existisse. Ia ser assim que você ia chamar a action cadastrar. Ela ia chamar a view dela. Tá entendendo? E quando você tiver outros controllers, você vai dar outros nomes para ele e vai digitar o nome dele aqui. Vamos supor que você tem um controller chamado projeto. Pode chamar ele assim, projeto. Se você não botar mais nada aqui na frente, por base, o que ele chama? A action chamada index dele. Se você quer chamar outra action, você vai botar aqui a mesma coisa. Vamos supor que é um projeto, eu quero editar o projeto. A action vai se chamar editar. Aí lá eu tenho que criar uma coisa. Aqui em models eu vou ter que criar um chamado controles, eu vou ter que criar um chamado projeto controller. Dentro dele eu vou ter que ter um código. E aí ele vai ter o código base index. Só que eu também agora estou querendo chamar uma action editar. Então aqui dentro dele eu vou também ter que ter isso aqui, ó. Copiar. Vou ter que também vir aqui e ter uma action chamada editar. Isso aqui é opcional, não preciso passar. Você pode fazer algum mínimo código aqui dentro com ele. O que ele vai retornar? Uma view. Qual é a view que ele vai retornar? A view chamada editar. Onde ela vai estar? Aqui, ó, em home. Editar. No caso aqui, se eu criei um controle chamado projeto, ele vai criar uma pasta aqui, view chamada projeto, e dentro dela vai estar um view editar. HTML. Entendido? E é isso. A gente vai evoluir depois. Isso aqui é a base que vocês tinham que entender. E aí a gente vai evoluir para outra parte que a professora já está passando, que é criar as pastas aqui chamadas services e a view models. É outro papo. Mas para resumir, as services, é onde a gente vai botar a parte do código todo. Tá entendendo? Quem vai botar a mão na massa de código é a service. E aí o controller vai chamar o service para retornar alguma coisa para view depois. Tá entendendo? Aí ele chama o service executa coisa para ele, retorna alguma coisa para ele dá esse retorno pro view. Aí o view puxa o que ele retornou e consegue mostrar na página. Tá entendendo que é um fluxo bem linear e bem compreensível? E depois a gente fala do models também, que é como se fossem as entidades mais relacionadas a banco de dados, criar objeto. Então, tipo, tudo. Quer criar um cadastro? Tipo, cadastro de pessoas. Você vai criar um models aqui, que é onde você vai ter os atributos ali, né? Tipo, nome, CPF, e-mail, etc. A gente vem também em outra etapa. Show? Mas isso aqui é esclarecer isso tudo para vocês. Espero que tenha ficado claro. Gostou? Dá o curtir aí, compartilha para quem possa gostar desse jeito de explicar. Espero que tenha ajudado quem caiu de paraquedas aqui nessa videoaula e a galerinha da minha turma. É nóis e até a próxima.